com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Vamos lá. É um desejo recíproco, tanto do Renato como nosso, e acabamos consolidando essa renovação por mais um período e já estamos trabalhando de uma maneira direta e própria para aquilo que é o planejamento do ano que vem. Uma coisa é o que nós tínhamos combinado, uma coisa é o roteiro das nossas tratativas, é o roteiro da combinação que fizemos, da forma como encaramos as negociações. E aqui eu faço esse parênteses exatamente para dizer o seguinte, tanto nós do futebol e a presidência do clube tinha com o Renato um roteiro de andamento, e esse roteiro implicava rigorosamente na confiança recíproca, naquilo que se combinava, naquilo que se dizia, naquilo que se tratava. Então muito do que saiu por aí não tinha a mínima procedência, não tinha o mínimo fundamento. Nós sabíamos de tudo isso, mas como a gente tinha combinado um ambiente de reciprocidade, de comportamento e de confiança recíproca, então para nós tudo que saiu não teve o menor efeito, não teve o maior sentido, porque aquilo que nós tínhamos combinado era dizer o seguinte, olha, o Renato acredita naquilo que o Grêmio diz para ele e nós vamos acreditar naquilo que ele nos diz. E o que chegou agora nesse momento aqui foi talvez a terceira reunião, a terceira reunião nossa, a quarta reunião nossa. E essa quarta reunião matou o assunto, por quê? Porque havia essa vontade recíproca de dar prosseguimento no trabalho, tanto dele quanto nosso. Tá aí o presidente do Grêmio confirmando a presença do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, para a próxima temporada. E aí, muitas versões do fato, ele não gostou que vazou notícia que ele ia para o Flamengo. O Renato não gostou porque prefere ficar no Grêmio, porque essa indecisão política no Flamengo, e ele quer dar sequência ao trabalho dele. Enfim, eu não fiquei surpreso. Para mim, o Renato escolheu o melhor para ele. Não sei por que treinador que depois que é campeão da Libertadores, depois que é campeão de Copa do Brasil, depois que é campeão brasileiro, eu já cumpri a minha meta aqui, eu tenho que buscar outra coisa. Eu não entendo assim. Eu acho que você pode fazer mais e melhor, ainda pelo clube. E o presidente do Grêmio, o Romildo Bozan, tem o seu mandato até o final do ano que vem, que é exatamente o período de assinatura do contrato que ele pediu pra ele, do Renato. E eu acho que ele agiu... Ele só tem renovado o contrato por um ano, né? Sim, faz contratos por um ano. Quer saber a impressão que eu tive, Flavinho? É que o Renato usou o Flamengo de escada para ganhar aumento, hein? Eu não acho, não. Isso é verdade. Opa! Verdade não. Esse é o sentimento, Esse é o sentimento que hoje toma conta do Flamengo, tanto da situação quanto da oposição. Mas, Flamengo, desculpa. Que o Renato estava leiloando. Mas foi o Renato que procurou o Flamengo ou foi o Flamengo que procurou o Renato? Mas a partir do momento que... que o Flamengo procura o Renato, Ô, Flavinho, o preço você tem dele uma condição, sobe. E ele vai lá no Grêmio e fala assim, olha, eu tenho quando você vai negociar com uma pessoa, você tem a sensibilidade para saber se o negócio está sendo viável ou não. Você pode tratar com uma pessoa, você tem uma empresa, você quer contratar um funcionário de uma outra empresa. Você vai chamar o cara para uma conversa. Tudo bem, Flavinho, você vai fazer a sua proposta e você vai expor o que você vai oferecer a ele. Você vai sentir no cara o que de fato ele quer. O cara que é sincero, Flavinho, ele vai chegar para você e falar, não, beleza. A forma como a diretoria do Flamengo, tanto a situação como a oposição estavam tratando o caso, existia uma situação de conforto até. De conforto. Eu conversei com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo. Renato. Não, a diretoria do Flamengo. Eles estavam muito confiantes com relação ao que aconteceria. Sim, mas é uma negociação. Mas, Flavinho, não existe, para você ter uma ideia, talvez, não existe hoje, no Corinthians, diante de todas as informações que estão circulando aí, esse conforto que os dirigentes do Flamengo tinham com relação à vinda do Renato, principalmente nessa última semana. Foi desdém? Você acha? Trataram o Grêmio com desdém? Não, acho que não, Cincani, porque eles quando fizeram uma proposta para o Renato, e o Renato talvez tenha sinalizado de forma positiva, os caras criaram a confiança. Eles ficaram empolgados com um possível negócio que poderia ocorrer. Porque ninguém trata a situação, Flavinho, assim, de forma infantil. Também, você vai ficar empolgado com a situação de acordo com o que você vai ouvir. Se o cara chega e fala, não, beleza, tá alinhado, confio em vocês. E o Renato, gente, ele assinou um contrato com o São Paulo, ele segurou a camisa... Isso faz tempo, eu concordo. O Samuel tem a tese, mas ele Nós sabemos o que o Renato disse ao Flamengo? Então, a informação que eu tenho foi a seguinte, que ele negociou com o Flamengo, é informação, tá? Eu não estava presente, estou vendendo peixe conforme comprei. É que ele negociou com o Flamengo e chegou para dizer, tá fechado. Então. O Flamengo ficou sossegado. Se ele falou tá fechado, essa é a informação que me vem de gente dentro do Flamengo. Não é da situação, hein? É da oposição. Do Landim. Do grupo do Landim. Então, de repente aparece o Renato dizendo, escuta, mas o Grêmio me ofereceu tanto. Camarada, você não fechou com a gente aqui? Percebe? Aí o Flamengo parece que falou, ok, a gente dá mais tanto.
Fechado? Morreu a história? Morreu a história. Aí volta ele não. Aí aconteceu o dia de ontem. Ele negociando os caras. Como ele está negociando lá? Ele está fechado com a gente. Porque de uma semana para cá, o clima de otimismo tomou conta da diretoria do Flamengo. Dizem, fechado também com a situação. O problema é esse, Ele queimou o filme dele dentro do Flamengo. Eu acho que nessas últimas semanas tem muita gente sabendo de muita coisa e no fundo, é mais ou menos o que o presidente do Grêmio falou. Talvez ninguém soubesse de nada. Fica muita gente. O cara do Flamengo falou, fechou. Não sei quem falou, não sei quem. Não sei quem disse que é tanto salário, não sei quem. A gente não sabe exatamente. O que eu sempre falo, eu não duvido que as informações tenham sido passadas. E outra coisa, né? Para vocês. Todo mundo tem as suas fontes. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma. A minha fonte é diferente da do Zinho. Não duvido. Eu não duvido do que dizem. E as informações batem. Agora, eu gostaria de ouvir fazer uma careação. Bota o Renato para falar se ele realmente... mas ele não vai falar. Então, mas eu quero que alguém do Flamengo também venha a público e diga isso. Não, ele falou... Ele falou porque se ninguém vier a público dizer... Se ninguém vier a público para dizer... alguém do Flamengo, por exemplo, não, olha, estamos muito chateados, estou muito chateado com o Renato porque ele disse que estava fechado. Até agora ninguém veio ao público. Você soube disso por sua fonte, que deve ser ótima, tal. Não estou duvidando das fontes, não é isso. Mas enquanto nem Renato, nem Flamengo vierem a público para dizerem ou desmentirem que isso tinha acontecido, eu acho que apenas se tratou de uma negociação normal. Ele é o técnico mais valorizado do país. É o melhor técnico do país hoje, atuando no Brasil, né? É considerado por muitos. Eu acho que existe uma tendência enorme no Flamengo e no flamenguista de sempre achar que alguém, quando opta por outro e não pelo Flamengo, ou usou o Flamengo ou desprezou o Flamengo, se sente muito melindrado. Eu acho isso uma bobagem. Isso que eu sempre falo, que eu acho que o Flamengo às vezes se coloca num patamar acima do que o flamenguista acha que ele tem. O Flamengo é muito grande, é gigante e tudo mais. Agora, existe sim a possibilidade de alguém optar por um Grêmio em vez de optar pelo Flamengo. E sem contar uma coisa. Né? Como o Mano Menezes optou pelo Cruzeiro em vez do Palmeiras. Deixando um monte de palmeirense. Como é que pode? Pode. A gente tem que enxergar uma coisa também. Entendeu? O Flamengo hoje é um campo especulativo. Ou seja, o Flamengo hoje... É verdade, porque não tem um presidente definido. Exatamente. O Flamengo hoje é uma interrogação. Tem eleição no próximo mas o Landim... Beleza, o Landim é um cara muito legal. O Lomba é muito legal. O peruano... Ou seja, o Renato estava conversando com candidatos a presidente. Ele estava conversando com interrogações. Né? Ele pode fechar com o Landim e amanhã não ganha o Landim. Mas eu fechei com a situação. Mas aí, se a situação resolve também não querer o Renato e a predileção da situação é verdade, essa instabilidade também pode ter levado o Renato Você tem o Flamengo em ebulição, que não é uma certeza burocrática, e você tem um clube com o presidente até o ano que vem, um clube no qual você trabalha hoje, tem sucesso, é campeão, é reconhecido, é valorizado e tem toda essa estrutura montada. Ontem o presidente do Flamengo... Então a gente tem que pensar essas duas coisas. O Bandeira disse o seguinte ontem. A pena toda, Pascoal, só encerrando, a pena toda hoje para o Flamengo é, burocraticamente, eles terem uma eleição burra em dezembro. Uma eleição que tinha que ser... Em outubro, em setembro, em agosto, você resolve a vida no meio da temporada. Ou pelo menos só assume em janeiro, hein? Só assume em janeiro, faz a transição muito bem feita, como é feita até na própria política nacional. A eleição é feita em outubro, uma transição até janeiro. Você tem 3 meses ainda para você tentar se readaptar e não ter uma mudança tão brusca assim de planejamento. Então o Flamengo que mude a eleição dele para um mês mais palpável no ano de um planejamento melhor para se definir e não correr esse tipo de risco. O Corinthians passa pelo mesmo problema. Todo mundo reclama que a eleição do Corinthians é em fevereiro. Todo mundo reclama que não pode, não sei o quê, mas continua assim. E pergunta no Conselho do Corinthians, vai ser em fevereiro. Cada clube tem a sua peculiaridade. E cada um acha que tem que ser a eleição naquele dia. Pela peculiaridade de cada clube. Eu acho um erro. Final de temporada, por exemplo, ontem o presidente do Flamengo disse que o Flamengo está encaminhando contratações. E quem assumir vai defini-las, se vai contratar ou não, mas ele já tem um encaminhamento. Se houver uma possibilidade de mercado de finalizar com um jogador que seja daqueles nomes que você não pode refutar ou não pode recusar o jogador, o Flamengo fará a contratação nessa gestão. Aí, a próxima gestão pode dizer, poxa, mas esse é um jogador que eu não imaginava, custa muito caro, é XY, sei lá o quê. Mas para um pode, para outro não pode, então assim, o Flamengo tem que mudar
o mês da eleição. Porque ele muda o mês da eleição? O mês da eleição. Lógico que sim, Pascoal. Mas isso, velho, você esbarra, mas aí você pode esbarrar no término de campeonato. Eu discordo. Eu acho que a eleição tem que ser realizada no mês de dezembro, porque você pode colocar a eleição no momento crucial, no momento chave do campeonato, isso pode atrapalhar. Mas o planejamento é feito em setembro. Mas eu falo assim, uma coisa legal sobre o Renato, que o senhor Mani falou, que ele tá queimado. Você acha que ele saiu chamuscado do Flamengo? Isso? Sim. A informação que eu tenho é essa. Mas o futebol não tem muito essa vaidade, não. Daqui a pouco ele pode... Eu falei exatamente isso para a pessoa. Que estão de birra hoje, daqui a 6 meses. Ele queimou o filme dele dentro do Flamengo. Foi o que essa pessoa falou para mim. Eu falei exatamente isso. Escuta. Futebol não tem esse... Daqui 2 anos, 1 ano, acaba o contrato dele lá no Flamengo, no Grêmio, ele resolve voltar, vai ser recebido. Eu acho que não, sinceramente, mas essa pessoa foi veemente. Inclusive ontem, quando eu conversava com essa pessoa, eu falei, escuta, o Renato tá acertando com o Grêmio. Falou, esquece. Lembra do caso do Ronaldinho Gaúcho? Até caixa de som eles colocaram no Olímpico. Veio parar onde o Ronaldinho? KKKKK. A pessoa escreveu.